A gente tem um número altíssimo de legislação local, de leis locais, e se a gente for fazer a contagem de dias que a gente tem para a prova e também a contagem, né, de número de leis locais que vocês têm que memorizar até o dia da prova, vocês vão perceber que essa conta não fecha. Ah, mas eu poderia estudar uma lei por dia, acho que ainda dá tempo. Só que aí você tem que negligenciar o estudo da matéria comum. E aí a gente precisa analisar como é que a FCC faz essa cobrança. Será que realmente tem a necessidade de sacrificar tanto assim o restante da minha revisão para que então eu fique só aqui concentrado em legislação local? E lembrando que é um estudo que você vai ter que utilizar da sua memória recente, né? Porque muitos detalhes ali, veja, a parte do Código Tributário, a gente tem muita situação ali que a gente precisa utilizar da memória mais recente, né? Porque são prazos, são detalhes mínimos a serem lembrados. Então, a gente precisa analisar estrategicamente. E para a gente fazer essa análise, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. A gente tem que olhar para procuradorias no geral, a gente tem que olhar para a banca, para a FCC e olhar para a PGE Goiás também. A gente tem que fazer aí esse caminho, não só para a legislação local, quanto para as outras disciplinas também. Felipe, você quer começar fazendo a sua exposição? Quer que eu comece? Fique à vontade. Eu posso só pontuar, né, mas para concordar com você, primeiro dar noite, dar boa noite para o pessoal e para quem mais vier nos assistir, pontuar que realmente, né, a gente está no estudo de reta final, então a gente precisa de estratégia para conseguir enfrentar essa prova, né? Existe o ser e o dever ser, né? A gente gostaria que vocês conseguissem ler a integralidade do edital, porque aí não seria surpreendido de forma nenhuma, mas a gente sabe que isso não acontece com 99,9% das pessoas. Então, dentre todos os aprovados que eu já conheci até hoje, nenhum tinha estudado todas as matérias, mas a gente precisa, então, atuar com inteligência, né? Porque a gente pode gastar muito tempo estudando algo que muito provavelmente não vai ser cobrado, e aí não vai mesmo, né? E tem certas matérias que a gente deixa ali de lado, e existem matérias que a gente não pode deixar de estudar. Então, acho que a ideia nesse momento aqui não é a lei do menor esforço, nem é simplesmente premiar aquele que quer se esforçar menos. Não, é trazer uma estratégia para ajudá-los nesse momento de prova. Porque a gente sabe que existem matérias que com certeza ou muito provavelmente estarão lá, e existem matérias de chance muito baixa de cair. Então, se a gente tiver que fazer escolhas trágicas nesse momento, que a gente faça as escolhas corretas, né? Que a gente opte por aquelas com maior chance de incidência. E aí, terminando esse ciclo dessas matérias primárias ou desses assuntos primários, a gente vai buscar as secundárias, as terciárias, as quaternárias. Mas tem que ter uma estratégia de pegar primeiramente os pontos mais relevantes. Isso eu acho que é o ponto da gente aqui, né? Não é valorizar, achar que vai estudar menos que os outros e passar. Às vezes até acontece, né? Mas a ideia aqui é trazer para vocês centros de importância dentro do edital, para que na escolha, no limite, naquela decisão, né, naquele momento limítrofe, vocês consigam fazer as melhores opções, as mais estratégicas. É isso que a gente vai fazer hoje aqui, de peito aberto mesmo. E, pessoal, a gente vai começar aqui. Eu vou trazer para vocês só uma exposição rápida de falando agora de matérias comuns, né? E aqui eu trago como exemplo o direito constitucional. Antes da gente passar para a legislação local mesmo, que a gente vai ter esse momento para falar, a gente tem que fazer uma divisão para a gente entender o que a gente precisa fazer daqui para frente. Existem aquelas matérias que a gente já está estudando, que a gente já vem ali num ritmo forte, e muito provavelmente essas matérias são as matérias do ND. Se você estuda para procuradorias, muito provavelmente você já está vindo com um estudo forte para
aqui constitucional, para tributário, processo civil e também para administrativo, certo? Mas existem aquelas matérias que são mais satelitárias, como financeiro, civil, e aqui, falando da PGE Goiás, a gente não tem empresarial de forma autônoma, mas ela vem dentro da parte de direito civil e ela vem com uma parte bem enxuta, e esse é um ponto extremamente positivo, né? Porque a gente tem a parte de títulos de crédito, que normalmente é um problema para vocês, né? Porque títulos de crédito acaba cobrando muito a memorização, e essa é uma parte que não veio dentro desse edital, então isso é um ponto positivo. Mas essas matérias satélites, muitas vezes, a gente não pode perder oportunidades como a PGE Goiás, porque a gente ainda não finalizou uma matéria satélite. E aí, a gente tem que olhar, o que eu vou fazer agora do meu cronograma com essas matérias que eu não posso deixar de parar, que são as matérias do ND, que elas têm que estar sempre rodando no cronograma, e eu também tenho matérias que eu nunca vi, que eu não consegui chegar lá, por exemplo, às vezes você não conseguiu olhar para previdenciário, para trabalho ou processo do trabalho, porque você já estava ali num ritmo forte de núcleo duro, estava começando a finalizar, e aí quando ia partir para as matérias do satélite, você não conseguiu, justamente porque veio o edital. E agora, será que eu não tenho chance nenhuma de avançar por causa disso? Então, vamos começar por essa análise, né? No que se refere à parte das matérias que você conseguiu ver, e aqui eu parto do pressuposto de que sejam aquelas matérias principais, né? Puxando aqui para direito constitucional, eu quero só trazer para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Felipe, você consegue me colocar como host só para eu poder Acho que eu compartilhar? consigo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu quero compartilhar com vocês um, um dos nossos materiais que vão ser extremamente úteis. Aqui vocês estão conseguindo enxergar o mapeamento, certo? Aqui Estamos. eu trago para vocês um mapeamento de direito constitucional. Veja, a gente passa por praticamente todos os pontos. Veja, essa parte de política urbana, ela vem muito forte no edital de vocês. Então, aqui já tem que acender um alerta. Vocês têm uma parte bem específica de política urbana. Não significa que vai cair direito urbanístico, né, na prova de vocês, mas vocês têm que ter o cuidado. Toda vez que você tiver ali um ponto no edital de vocês que tá em uma matéria, por exemplo, maior, como administrativa ou constitucional, e esse ponto ele começa a ser muito detalhado, muito esmiuçado, tem que acender uma alerta. E essa parte de política urbana me acendeu uma alerta no edital de vocês. Aí a gente vem aqui para a parte, né, da análise de incidência. E como eu tinha comentado com vocês, qual que é o trabalho que eu e Felipe fazemos nos mapeamentos para poder fazer um cronograma ideal nesse momento pós-edital? A gente vem trazendo o que mais incidiu em procuradorias no geral. Que a gente tem visto que tem incidido muito? E aqui a gente vê que constitucional vem com uma parte muito grande de lei seca, mas ela vem com uma jurisprudência muito forte. Aqui a gente faz a divisão da análise dessas questões passadas. Qual que foi o perfil de exigência? Aqui eu tenho uma questão que exigiu a parte da lei seca, então é obrigatório que eu vá para a prova com esses dispositivos memorizados. E aqui eu tenho um julgado. Esse julgado já caiu. Então, o perfil dessa questão é a mistura da lei seca com a jurisprudência. E veio com um tema extremamente incidente, que é a administração pública. Então, a partir dessa análise de incidência, você consegue já direcionar os seus estudos. Tudo que aparece aqui vai aparecer no material integral.
Então, vai aparecer esse dispositivo, vai aparecer esse julgado, para que você possa revisar, já que a gente parte dessas questões para poder, então, fazer um material mais direcionado. E é isso que você tem que fazer agora, nesse momento pós-edital. Você precisa ter esse olhar mais estratégico. E você só consegue fazer isso a partir da análise de questões. Então, a gente vai partir do todo, que é essa incidência em procuradorias, e aí depois a gente parte para a parte aqui mais. Deixa eu só voltar aqui. A parte mais específica, que é a análise de incidência da FCC e da própria PGE Goiás. Então, eu já tenho aí um filtro de procuradorias que eu não posso negligenciar, mas depois eu tenho uma segunda passagem, eu tenho a banca. O que a FCC cobra mais? Veja aqui, política urbana. Eu acabei de falar para vocês que política urbana veio muito destacado nesse edital. E aqui a PGM Teresina veio com a exigência desses dispositivos constitucionais. Então, quer dizer, bom, a FCC cobrou, eu tenho no edital esse ponto mais esmiuçado, mais detalhado. Então, peraí, eu tenho com certeza que ir para a prova ciente desses dispositivos, não posso deixar passar. Então, aqui eu tenho toda a análise de direito constitucional da FCC e da última prova da PGE Goiás, sempre trazendo o dispositivo, ou o julgado, ou a doutrina que foi exigida, e aí eu tenho aqui também aonde foi exigido, e aí eu tenho qual que é o perfil dessa questão. É uma questão mais de lei seca? É uma questão mais de jurisprudência? E aí você começa a perceber quais são aquelas disciplinas que cobram mais lei seca e quais são aquelas disciplinas que cobram mais jurisprudência. E núcleo duro, a gente sabe que sempre há uma mescla e tem uma incidência maior de jurisprudência. E a gente nota isso aqui. Só nessas últimas questões aqui da PGA Goiás, que eu estou apresentando para vocês, eu tenho jurisprudência, 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 jurisprudência. Ou seja, constitucional, na FCC, eu tenho uma alta incidência de julgados, de jurisprudência. Então, eu preciso ficar ligado nos informativos. Fernando, Felipe, só você quer pontuar falar? uma coisa, né? Que isso mudou um pouco o perfil da FCC, né? Que antigamente, eu lembro que anos atrás, a FCC era conhecida por só lei seca. Então, esse perfil já ficou para trás há muito tempo. Então, a gente vê cobranças de jurisprudência, né? E, inclusive, assim, para quem não conhece os mapeamentos, esses julgados que são aí indicados, né, eles, no corpo do mapeamento, eles são citados, né? Então, a leitura é fluida. Você, no decorrer da leitura, você se depara com eles, não tem que parar e abrir o dizer o direito, por exemplo, né? Você na leitura já vai vendo aí o que caiu e quais são as matérias de preferência. Então, num estudo estratégico, nesse momento, deixa eu parar de compartilhar. Já deu para ter uma ideia de como que a gente utiliza, né, esse material. E aí, em seguida, a gente tem todos os detalhes, né, de cada um desses pontos. E aí, e a partir disso que você vai conseguir fazer aquelas escolhas, né? Você vai partir daquilo que mais incidiu em procuradorias, ciente disso. Peraí, tá faltando poucos dias aqui, eu preciso ver o que a FCC cobra mais. Ah, é isso, isso, isso. Eu tenho que ir para a prova com isso porque incide demais. E aí você tem esse direcionamento. Então, nas matérias que você já finalizou, você precisa continuar a sua revisão, mas a partir dessa indicação da análise de incidência, você vai conseguir, então, trazer aquilo que você tem que ter maior cuidado na hora da sua revisão. Bom, eu não consigo ver de capa a capa um livro que eu já revisei de constitucional, não vai dar tempo. Então, o que que eu escolho revisar agora? Eu vou lá naqueles temas que tem na análise de incidência ali, e é nesses pontos que eu preciso trabalhar mais, e assim a gente vai conseguindo solidificar e memorizar aquilo que realmente mais interessa, já que a gente já não tem mais um momento de aprofundar tudo de tudo, né? E é isso, essa é a primeira parte. Passo a bola para você, Felipe.
Beleza, então vocês conseguiram verificar, né, que a ideia que a professora Fernanda mencionou, que eu penso, esse é o método que a gente pensa aqui quando a gente vai analisar qualquer edital, né, seja de uma banca específica ou de uma banca já conhecida. Primeiro você tem que começar o funil ali de forma mais larga, né, o que que é importante para procuradorias, porque quando você tá, é por isso que eu sou muito chato com essa questão da conciliação de editais, porque eu acredito que, assim, quando você trabalha com o edital de advocacia pública, você tem um chip na cabeça. Quando você está com o de defensoria, você tem outro chip. Existem matérias comuns? Existem. Mas, às vezes, até a matéria comum, ela é abordada de maneira distinta. Então, quando você está pensando numa procuradoria, você tem que pensar com essa cabeça de direito público, né? O direito público, ele publiciza tudo que toca, né? E você está tá almejando um cargo dentro da administração pública, então qualquer matéria que você pegar aqui, muito provavelmente ele vai ter uma incidência voltada à advocacia pública, né? Voltada à fazenda pública, na verdade. Eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, execução e cumprimento de sentença, né? Cumprimento de sentença, no caso. Um artigo de extrema recorrência que cai demais em prova é o 535 do CPC, que trata justamente ali do cumprimento de sentença em face da fazenda pública, né? Então, por quê? Porque é do interesse de quem está querendo te admitir ali que você saiba como manejar aqueles, né, uma impugnação, cumprimento de sentença, né, no bojo do processo civil. Então, vai ser difícil, né? Às vezes eles até trazem ali, tem ações mais voltadas ao direito de família, coisa do tipo, e a probabilidade é muito pequena de cair. Eu sei que às vezes as bancas, elas fogem um pouco, dão umas pedradas, né? Pedem ali, como teve uma prova recente, que pediram ação popular, a inicial da ação popular. Mas isso é meio fora da curva, dentro dessas bancas grandes, né? É, um- fora uma curva de rio ou outra aí, a gente tem normalmente essas matérias mais voltadas à advocacia pública. Então, o primeiro filtro, né, que você deve fazer na sua cabeça mesmo, é esse chip de advocacia pública. A gente vê, por exemplo, a FCC, ela tem um padrão levemente diferente do Sebrasp, a professora Fernanda acabou de mostrar. Tem coisas comuns, como, por exemplo, o fato de cobrar muita jurisprudência, hoje em dia, ok. Mas ela tem os artigos, os preferidos dela também. E aí, quando a gente olha para a PGE Goiás, é já um terceiro grau de especificação, de especificidade. Então, a gente já tem um terceiro degrau aqui que a gente sobe, mas isso não ignora os outros dois. A gente não vai se basear só na última prova da PGE Goiás. Não obstante, utilize ela também como referência. Então, é preciso fazer essa verificação, né? E a gente analisa, então, por isso que nos mapeamentos a gente põe ali a incidência, a gente justifica isso para vocês, o que que foi cobrado em cada prova, né? Então, lá no decorrer do mapeamento tem lá, esse artigo foi cobrado na prova tal, esse artigo foi cobrado na prova A, B, C, D e E. Então, vocês vão conseguindo identificar como é que foi realizada essa cobrança. É, e a gente sabe, né, já adiantando um pouco aqui, que a gente tem plena consciência de que existe essa atenção da PGE Goiás à legislação local, né? E o pessoal já fica de olho aí. Fernando, você vai querer falar alguma coisa sobre a legislação? Eu já posso adiantar um pouco, falar, entrar no ponto da legislação local? Tirar o Pode elefante, apresentar. tirar o elefante da sala, né? Eu sei que tá todo mundo desesperado com a tal da legislação local. Galera, é o seguinte, a gente sabe que existe essa preocupação com a legislação local. Então, enfim, se a gente dissesse para vocês aqui não estude a legislação local, a gente estaria certamente não tendo uma abordagem aqui, a meu ver, no mínimo imprudente desse edital, tendo em vista a quantidade de leis prometidas no edital, né? A previsão de leis a gente pode ver como uma promessa da banca, e a FCC é o seguinte, ela promete, ela cumpre. Ela traz muitas leis locais e acaba cobrando bastante também. Se a gente observar do edital passado para essa, houve um aumento aí de cerca de 20 leis, né? Então a gente tinha, sei lá, 49, 50, subiu para 69. Então a gente teve um aumento considerável no número de leis. E na prova passada, né, chamou a atenção, saltou aos olhos a questão de ter muita lei local caindo. E aí o pessoal fica, né? Então, lei local, lei local, lei local. Primeiro ponto, né? O primeiro ponto muito importante. Lei local é importante, já falei com vocês. Mas e o resto? Precisa estudar também? É óbvio que sim. Você não vai se debruçar só sobre a legislação local. Então, agora, o segundo ponto, que eu acho que aqui é mais relevante, isso está no material também, o que eu estou falando aqui é um spoiler do material, quais são essas leis mais importantes, né? Quais são as leis mais relevantes? Existem leis mais importantes? Porque aqui é o mesmo raciocínio que a gente fez
no momento anterior. Não é que você vá pela lei do menor esforço, pelo contrário, tá todo mundo aqui que está assistindo essa aula realmente está focado em dar o seu melhor. Então, não é você ir pela lei do menor esforço, a gente tem plena consciência disso. Né? O que a gente tem aqui é essa questão disso. Você vai ter que escolher o que é que você vai ter que escolher. E aí eu analiso aqui, a gente analisa, né? A professora Fernanda fez esse levantamento aqui, que eu me valho dele. A gente teve, né, no edital passado, cerca de 49 leis locais. E o que foi que caiu, né? Como é que caiu? Quais foram as leis que foram cobradas? A gente teve, então, um padrão aqui que eu achei muito honesto. Eles disseram assim, a gente vai cobrar muita lei local, mas a gente vai cobrar ali dentro daquilo que se espera. Não houve aqui uma cobrança muito fora da curva, né? Então, das leis cobradas, já adianto para vocês. Segundo as nossas contas, foram 10 leis locais cobradas na prova passada. 10 leis locais, 10 de 50, 10 de 50. Vamos supor, então, agora que seriam aí, contas de 70, né? Enfim. Quais foram as leis cobradas na prova passada? A lei orgânica da PGE Goiás. É óbvio, você vai estudar, não dá para ir para uma prova de procuradoria hoje em dia sem estudar a lei orgânica da carreira. A Constituição Estadual, essa é uma também que, né, a gente já está providenciando ela comentada. Já está pronta, Fernanda, a Constituição Estadual comentada? Se não está pronta, já está. A gente deve estar com ela pronta agora para o dia 25 já. Então, já está aí engatilhada, né? Já veio antes, a gente já tinha isso aí em mente. Lei do processo administrativo, já está sendo providenciada também, devidamente comentada, barra facilitada para vocês. Estatuto de Servidores Públicos, Código Tributário Estadual, Processo Administrativo Tributário Estadual, Regime próprio de previdência, essa é mais que obrigatória, e uma que seria um pouco mais surpresa, se você não conhecesse a PGE Goiás e como ela valoriza essa lei, que é uma lei nova, que é uma lei de muito orgulho para a carreira, que é a de Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, aqui, dessas leis locais cobradas, o primeiro escalão, que eu diria, está dentro daquilo que a gente já imagina que vai ser cobrado de legislação local. Você focar nessas aí, pelo menos no primeiro momento, né? Sempre aqui pensando nas camadas. A primeira camada, você vai ter que. Essas aí são imprescindíveis. Repetindo, vou jogar as outras fora? Não, as outras fora? Não vou, mas se tiver que escolher, tiver que começar por algum lugar, vai ser por essas aqui. Não se preocupem, tá no material de vocês. E aí teve duas meio fora da curva mesmo. O decreto 9.561 que nem está mais no edital. Então, cobrar decreto, aí eu já acho realmente que é um pouquinho crueldade com o aluno, mas está lá, a gente tem que estudar, né? Mas foi cobrado o decreto e foi cobrado aqui a Lei Complementar 121 de 2015, que é o Sistema de Conta Única do Tesouro Estadual, também uma lei bem específica, né? Então, de 10 8 são bem esperáveis, 8 são bem previsíveis aqui dentro daquilo que a gente já almeja, né? Então a gente observa que, passado aquele primeiro momento, né, de tanta lei local no edital, já sabe, porque às vezes tem lei local, mas é aquela coisa que você nem se assusta, né? Você nem dá muita importância porque sabe que tá lá, porque tá lá e nunca cobra mesmo. Por exemplo, o Sebrasp, que tem um banco de questões dele, ele usa o banco de questões e aí faz uma forcinha lá para pegar uma outra lei local. Não costuma ter tanto como teve na PGA Goiás, da FCC. Então a gente vê, né? Então, passado aquele susto da quantidade de lei local, a gente observa que existe aqui uma, uma lógica nessa cobrança. Todas as leis aqui, né, de 10 8 leis aqui, eu achei completamente pertinente a cobrança e eu nunca iria para uma prova sem ler essas leis aqui citadas, né? Constituição Estadual, Estatuto de Servidores, Regime próprio de Previdência, tudo isso aqui vocês têm realmente a obrigação de ler. Então, aqui já passei para vocês. Eu sei que muita gente pergunta, né? Nas caixinhas o pessoal pergunta, até no grupo da mentoria já perguntaram, né? A gente prometeu para vocês que ia passar, tá passando aqui, tá no material também, enfim, mas é isso, né? Vocês veem que quando a gente começa a organizar o caos, né, esse todo desordenado, a gente começa a dar uma ordem, uma lógica para ele, a gente vê que tem método, então tem uma forma da gente começar corretamente. Então, eu acho que aqui já é um grande norte para vocês, né? Eu acho que quem compareceu aqui com a gente já sai com um grande presente hoje. A gente até fez na chamada de live secreta e tal, mas porque realmente aqui você já sai com um grande adianto, que é de saber quais são as principais leis para o seu edital. Porque às vezes acontece, eu tinha um amigo meu que ele, todo edital que saía, ele era um cara muito cabeça dura. Ele zerava o que ele estava estudando e começava do ponto um do edital.
ele nunca terminava o edital. Porque nunca dava tempo, porque ele sempre ia do 1, 2, 3, 4, assim, nunca dava tempo, ele nunca aproveitava o que tinha feito, ele não tinha estratégia, então ele se prejudicava. Até o dia que ele teve que aprender a ter essa estratégia, acabou passando e tal, mas teve que ter um curso passando o método adequado para ele também. Mas, enfim, aqui a minha contribuição em relação à legislação local é essa, né? Tentar passar para vocês que existe uma lógica na cobrança, quais são os principais pontos e indicar para vocês que se quiserem já começar, salvo o pessoal da mentoria, né, que vai ter isso dentro do cronograma, mas quem quiser já começar de agora, já pode, já tem o que estudar de legislação local. Estava meio perdido, perdida, já dá para ter uma atenção em alguns pontos específicos. E o professor Felipe estava comentando sobre o número de leis locais, né, que foram cobradas no último concurso. E se a gente for levar em consideração também aquelas questões que cobraram indiretamente, a gente parte para um número de 14 leis locais. Só que, olha que interessante, e a gente fez essa análise para vocês. Existem algumas questões ali que trazem a lei ali exatamente o dispositivo da lei, e aí ela faz um questionamento sobre um entendimento do STF aquele respeito, ou sobre um princípio que esteja ali dentro, que você consiga retirar a partir daquele dispositivo. Então, não são questões que precisam memorizar. E isso a gente traz para vocês, seja na mentoria, seja para os nossos alunos do Revisão Estratégica. Peraí, o que eu preciso memorizar? Porque eu acho que o problema maior nesse momento para vocês é o que eu vou fazer para memorizar esse número altíssimo de legislação local? E o Felipe falou muito bem, a gente já tem que fazer, já tem que ter esse olhar mais estratégico e otimizado. Essas leis que foram citadas, elas são de leitura obrigatória. E não é porque caiu só na PGE Goiás de 2021, é porque é um padrão da FCC. Se você pegar a PGE Amazonas, que foi da FCC, vocês vão ver que foram aproximadamente, agora, se não me falha a memória, foram 19 questões. 19 questões de legislação local. Então, isso significa que a FCC gosta de cobrar, seja na PGE Goiás, seja em qualquer outra PGE estadual que tenha ali no seu edital uma legislação local robusta. E só que ela mantém esse perfil. Então, ela, por exemplo, a minha expectativa para essa prova da PGA Goiás é pelo menos 3 questões de Constituição Estadual. Vai vir tudo em direito constitucional? Não. Vai vir em constitucional, vai vir em administrativo, porque a gente pode ter a cobrança dos militares, só que dentro da Constituição e não ali na lei específica dos militares. A gente pode ter a Constituição na parte também da Previdência. Então, a Constituição ela vai aparecer, e pelo menos na minha visão, analisando de forma técnica as provas da FCC, a Constituição do Estado de Goiás vai aparecer em pelo menos 3 questões da prova de vocês. E veja, a prova da PGE Goiás, ela veio em 2021. A prova da PGE Amazonas, ela veio em 2022. E ela já veio com um número ainda maior de questões que cobraram direta e indiretamente a legislação local. Isso significa que a FCC não está abandonando a tendência, ela está progredindo nessa tendência de cobrança de legislação local. Então, essa é a nossa expectativa para a prova de vocês. Mas, e outro ponto importante, lá no ponto 12 do edital de constitucional de vocês, vocês têm a parte da Procuradoria do Estado de Goiás, e a gente tem várias pequenas legislações curtas. Temos a lei orgânica, que é um pouco maior, mas a gente tem outras legislações ali mais curtas. Eu indico que vocês, tendo um pouquinho mais de tempo depois dessas leis que o professor Felipe indicou, faça a leitura dessas. Por quê? Essa parte da procuradoria, a FCC adora cobrar legislação local, então fiquem espertos com isso. Outro ponto também é a parte de resolução de conflitos, que é na parte administrativa, ou também essa parte de mediação, conciliação, são temas fortíssimos para a FCC. Ela adora fazer essa cobrança. Foi na PGE Goiás, foi na PGE Amazonas. Isso significa que
Deu para finalizar essas que a gente comentou? Peraí, eu vou dar o toque final com essa outra aqui. Por quê? Se vier uma questão ou outra, você já consegue fechar. Mas essas outras você precisa garantir assim, não tem como vocês irem para a prova sem elas, tá certo? E aí, outro ponto que a FCC gosta de cobrar, na parte de tributário, ela veio com o CAT. E aí, isso na prova passada. E nesse edital agora, ela veio dentro desse ponto 12 de constitucional que eu comentei com vocês, trazendo a representação da PGE Goiás dentro do CAT. Então, veja, também é um alerta. Ela está dentro de procuradoria, que é uma tendência, e na última prova, a FCC cobrou em tributário a parte de, salvo engano, de estrutura do CAT. Eu não vou me recordar exatamente, mas essa foi a tendência. Então, eu preciso ter uma alerta. Outro ponto que eu quero falar também sobre a legislação local. Essas leis que são mais tradicionais, que o Felipe comentou, elas costumam vir com questões que cobram a memorização. Porque a banca entende que, poxa, essas aqui eles têm que saber. Agora, as demais, que são mais difíceis, assim, da gente encontrar em outras provas, elas já vêm num estilo que você consegue resolver mesmo sem ter memorizado. Porque a gente sabe que tem questões que, se você não souber o que está ali no dispositivo, você não sabe resolver. Agora, tem outras que, a partir da interpretação do enunciado, você consegue chegar na resposta. E foi justamente essas questões de leis não tão tradicionais que veio pedindo algo que não foi pura memorização. Então, já é mais um alerta para vocês. Eu não preciso me matar para me memorizar tudo de tudo. Porque qual que é o perfil? Cobrar mais essas leis tradicionais e as outras que de repente vêm com 2, 3 questões no máximo, eu posso resolver aí, tentar resolver por meio do meu conhecimento jurídico, né? Da parte principiológica que vem dentro da disciplina. Então, esse é um ponto extremamente importante. A gente traz para vocês, tanto na mentoria quanto no revisão estratégica, essa análise questão por questão. Vamos ver de forma minuciosa o que a FCC quer de vocês. E aí, lá no enunciado, existem questões que trouxeram, muitas delas trouxeram um caso concreto. E a FCC ama isso, ama, fiquem muito espertos com isso, porque às vezes ela pode até não trazer ali um caso no enunciado, mas ela vai perguntar para você qual que é, o que, que você tem que, qual que é a resposta de vários itens. Que o governador ele vai fazer quando acontece isso, 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 isso? Ela traz vários itens. Não é um enunciado de caso concreto, mas não deixa de ser uma situação que você tem que analisar ponto por ponto, que você tem que não é uma questão objetiva. Então a FCC ela tem essa tendência de não cobrar de forma objetiva muitos dos pontos do edital. Isso vocês precisam já ter ciência, porque uma questãozinha que poderia ser uma linha de enunciado, ela vira 3, 4, 5 linhas. E aí você já está cansado, você já não está ali conseguindo raciocinar tão bem. E aí, isso é uma questão de treino. A FCC, ela gosta de trazer vários itens, ela gosta de trazer enunciados longos com casos. Então, não pense que, porque é legislação local, vai vir no padrão CESP, que o padrão CESP traga os princípios, traga as diretrizes, traga os instrumentos, traga os objetivos, as finalidades de tal lei. Aí você vai lá no artigo 2º ou 3º, que normalmente essas leis, os princípios e objetivos ficam ali nos primeiros artigos, e aí você decora eles e aí você consegue se sair bem numa prova da CESP. Na FCC não é assim. A FCC ela não traz esse padrão de
são objetivos da lei ambiental do estado de Goiás e tararararararará, coloca cinco alternativas. Não é esse o perfil da CESP. Ela vai trazer um enunciado em que ela vai contar um caso para você. E aí, nas alternativas, ela vai falar assim: eu estou falando de qual princípio que rege? Qual princípio que está nessa lei? Esse é o formato da FCC, de cobrar a legislação local. Então, é importante que vocês percebam essa diferença de formato para não ser surpreendido na hora da prova de vocês com, de repente, enunciados muito longos e que possa dificultar aí vocês finalizarem a prova dentro do tempo, né, estipulado para vocês. E, bom, Felipe, você quer trazer mais algum ponto sobre a legislação local? Não, acho que de legislação local a gente falou bastante, falou bem. Acho que isso já vai ajudar bastante o pessoal, né, em relação às leis que podem, pelo menos por onde começar. E que fiquei muito feliz, assim, né, depois de sistematizar esse conhecimento, de ver que aquelas cobradas são aquelas esperadas, né, o que eu acho que até deveria ser o padrão aí da maioria das bancas, né. Mas dentro do que a gente vinha comentando, um ponto que um ponto que eu queria destacar é assim, né? De como você vai fazer então agora, né? A partir disso, como é que você deve fazer o seu estudo, né? Eu acho que assim, depois que sai o edital, a gente não tem mais condições de ler a integralidade dele. Ou a gente já lê e vai complementar com, né, revisão mais um avanço. Se você já estiver bem avançado, você consegue fluir de forma melhor. Ou, por outro lado, a gente vai ter que fazer de maneira estratégica, né? Mas um ponto muito importante nesse momento que eu considero é bastante revisão, né? A gente precisa revisar porque não dá para deixar de lado aquilo que a gente já aprendeu, porque existe uma curva do esquecimento. A tendência é que a gente realmente, a nossa mente, aquilo que você não revisita, ela vai entendendo que aquilo não é importante e aí ela vai deixando de lado, você vai esquecendo. Então a tendência é você esquecer. Você tem então que refrescar a memória. Então a revisão é um ponto muito importante. Por isso, até que assim, a revisão ela é fundamental para a reta final. Só que nem todo mundo tem um material de revisão muito pronto e acabado, ou quando fez a primeira leitura do material ainda não tinha aquela visão ainda do que era mais importante, o que grifar acabou grifando tudo, então meio que é algo que não ficou tão, não tem tanta utilidade para esse tipo de abordagem. E aí, por outro lado, tem coisas que você precisa, né, saber e não dá mais para você agora, nessa altura do campeonato, resolver todas as questões da banca para identificar o que é mais importante para depois fazer a revisão. Então, por isso que eu vejo o material de revisão estratégica como algo fundamental aqui nesse momento, para os alunos da mentoria, para quem vier aí a se tornar aluno da revisão estratégica, porque a gente observa que você vai conseguir analisar os principais pontos do edital, você vai girar aquilo muito rápido, de uma forma muito didática, muito explicativa. Se você faz isso no começo do seu estudo, já vai ter uma visão global do que é mais importante. Eu acho que a revisão estratégica você consegue ler aí de 15 a 20 dias, não é um material muito extenso. Se você está vendo aquilo já num ponto final, você vai rememorar tudo aquilo que é mais relevante. Então, você vai conseguir direcionar perfeitamente o seu estudo para a advocacia pública, né? Aqui, no caso, nós somos especialistas em advocacia pública e nosso papel é formar concurseiros especialistas em advocacia pública, né? A gente vê isso aqui muito mais como uma formação que propriamente como um material que a gente entrega, né? A gente não trabalha com outro tipo de concurso, a gente não olha para outras provas, a gente tem só isso como nosso mote. Então a gente realmente se debruça o tempo todo sobre essas provas, consegue identificar um padrão e entrega para vocês, mas entrega com uma lógica, né? Explicando, olha, presta atenção nisso, porque é muito utilizado, está sendo muito debatido nas carreiras de advocacia pública, isso muito provavelmente refletirá na banca, né? Então, a gente sempre faz isso com esse método, né? Com essa ideia. Então, a gente faz essa indicação, né? Então, assim, não tenho revisão estratégica, não tenho nada, eu tenho meu material, ok, mas não deixe de lado a questão da revisão. Você vai ter que avançar em pontos que você nunca viu, mais legislação local. Aqui na PGE Goiás, a gente não tem tantas especificidades
especificidades em termos de matéria, como ocorre, por exemplo, na PGA São Paulo, que vê humanística, né, filosofia, sociologia, direitos humanos, vê um monte de empresarial público, coisas que realmente as pessoas, a maioria nunca estudou para concurso, estudou ali na faculdade rapidamente. Então, precisou, incluir especificidades como algo muito forte, mas, obviamente, a legislação do Estado de São Paulo. Aqui na PGA Goiás não vejo as especificidades tão fortes. O mais forte mesmo é a legislação local. Então, né, um ponto até positivo dentro dessas dificuldades que surgiram. Então, se você já tiver uma base pronta, o que que você pode fazer? Revisão mais legislação local. E aí você pode, né, no caso, se valer da revisão estratégica, porque ela já faz esse papel da revisão para você e já tem um complemento de legislação local. Então, é um direcionamento muito bom, muito efetivo nesse sentido, né? Acho que tudo aqui que a gente vinha falando se fecha, né, para direcionar num ponto específico, né, naquilo que a gente acredita que seja mais relevante para vocês. E nos mapeamentos que vão acompanhar vocês que estão com a gente na mentoria e vocês que vão agora com a gente no revisão estratégica, a gente traz ali os pontos e assim que aparece algum assunto que foi já cobrado pela FCC, a gente traz ali a questão para finalizando aquele ponto, finalizando então aqui o entendimento, vamos supor, de constitucionalismo. Aí a FCC já cobrou, a gente traz ali uma questão da FCC para deixar aquilo mais consolidado. E aí a gente também traz algumas outras questões de outras bancas, principalmente a CESP, que é a mais tradicional, em razão de vocês poderem também se testar, né? Às vezes é um assunto que, de repente, a FCC pode cobrar de um jeito diferente, você também já está blindado. A nossa intenção é direcionar, obviamente, para a banca de vocês. Por isso, a prioridade são questões da FCC. Mas às vezes você fica ali com uma pulguinha atrás da orelha. Peraí, eu acho que eu não entendi muito bem esse assunto. Deixa eu ver como é que isso foi cobrado em procuradorias no geral. Justamente esse direcionamento que a gente já falou, procuradorias no geral e lapidando para depois a banca de vocês. E assim você consegue, então, nesse momento de ter que fazer escolhas, né? Já está numa reta final, o edital já está publicado, você já está garantido. Ah, peraí, esse assunto aqui eu já domino, já vi como a FCC cobra, vou para o próximo. Ah, esse assunto aqui eu vi que eu estou mais ou menos. Na questão da FCC eu consegui responder, mas fiquei em dúvida. Deixa eu ver uma outra questão aqui da banca da FGV ou da CESP, para eu ver se eu consigo responder algo nesse sentido, para consolidar. Aí você pega e se utiliza também dentro do mapeamento para isso. Então, é você ir aí blindando o seu conhecimento para chegar bem competitivo. E acho que o outro ponto importante para vocês agora, já batendo nesse ponto do perfil de cobrança da FCC, que ela tem enunciados longos com vários itens, ela não é uma banca objetiva em seus enunciados, vocês precisam fazer simulados. Fazer simulado que vai colocar aí em teste a sua condição de fazer uma prova nesse estilo dentro de 5 horas. Porque o que acontece muito é o pessoal acabar assim, bom, eu vou me garantir no conhecimento, né? Vou me garantir aqui no que eu conheço, e aí depois, é claro que a coisa vai fluir, né? A coisa vai fluir no dia da prova. Aí você vem com a primeira questão da prova, com uma cacetada, a questão vem com, tipo assim, 10 linhas, e aí você fica em dúvida, e aí você já perdeu tempo nela. E aí você não tem aquela experiência de prova, porque o simulado ele traz uma experiência assim de prova, mesmo não estando no seu dia da prova, você não tem essa experiência. Peraí, o que eu vou fazer, né? Agora, qual que é a resolução disso aqui? Eu vou para uma matéria que eu sei mais ou eu vou para uma matéria que eu sei menos? E agora, perdi tempo demais aqui. Então, um outro ponto que a gente quer falar aqui com vocês é
tanto o pessoal da nossa mentoria quanto o revisão estratégica vai ter o simulado que a gente já está aí formulando. Óbvio, um simulado cheio de legislação local, porque a gente quer que vocês estejam preparados para o pior, né? Para ir bem calejado, para ir assim, numa situação mais caótica possível, porque se vier uma situação mais tranquila, vocês conseguem sair mais de boa. E como o Felipe sempre diz, treino difícil, jogo fácil. Né? Então, a nossa intenção é que o treino seja difícil para que o dia do jogo de vocês seja mais tranquilo. E aí, o simulado, ele entra muito nesse sentido de você se testar e estar dentro do tempo de prova. Não deixem de fazer simulado. Você que está na mentoria vai ter o seu dia estabelecido para resolver o simulado. E nesse dia, se comprometa a resolver o seu simulado dentro do perfil do cenário, né, de prova que você vai estar ali às 5 horas, sozinho, né, fazendo ali num local que esteja minimamente próximo do que você vai ter no dia da prova. E para quem vai para o revisão estratégica, você também vai ter o simulado. E aí você vai dosar dentro do seu cronograma individual, que o revisão estratégica é para quem já tem assim essa autonomia para fazer o seu próprio cronograma de estudos, mas encaixe esse simulado para que você consiga ver como é que está o seu nível nas disciplinas e também ver como é que você está nessa questão de duração de prova. E é claro, a resolução de questão é importantíssima, que ela tem que acontecer diariamente e tem que ser num número maior do que num cronograma pré-edital, num cronograma de formação de base. Tem que ser. Só que aqui a gente tem que ver que resolução de questão é diferente de simulado. Por quê? A resolução de questão, você ali faz 10, 15 questões de uma disciplina ou de repente você nem está cronometrando, aí você fica ali 10 minutos em cima de uma questão só. E aí você acerta e acha que tá tudo bem. Ótimo, acertou. Mas se tivesse dentro de uma prova, será que você teria esse tempo para ficar pensando em uma questão só? Então, a resolução diária de questão não substitui o simulado. Então, fiquem muito espertos com isso, que para a FCC é muito importante esse teste. Felipe, mais alguma coisa? Não, eu acho que da minha parte aqui a gente já conseguiu dar uma visão legal para o pessoal, né? Essa questão dos simulados é muito importante também, né? Eu acho que as questões elas têm a função delas de fixação, de revisão em complemento com as outras coisas, mas o simulado é muito importante também para você fazer justamente essa sendo redundante, nessa simulação do que pode te esperar no dia da prova, porque isso faz diferença. Uma coisa é você resolver uma questão FCC quando você está descansado, essa é a primeira coisa do dia. Outra coisa é você resolver uma questão FCC quando você já resolveu 95 outras, né? Então, isso pode pesar um pouco e é importante que a gente se prepare, né? É importante que vocês estejam preparados. E nisso a gente traz para vocês também, é importante esse treino, né? E como a professora Fernanda mencionou, de legislação local também. E uma coisa que o pessoal também pergunta, né? Que eu acho que nessa reta final pode surgir a dúvida, é de quantas questões resolver por dia, né? Como faz para analisar o número de questões. Eu acho que assim é melhor qualidade do que quantidade nesse momento. Então, você está estudando determinado assunto e você vai utilizar as questões como apoio, eu até reduziria, tá? Eu posso estar, pela minha história, pelo que eu acho que a gente deve fazer no pós-edital, eu acho que é interessante a gente diminuir um pouco o número de questões nesse momento. Elas têm a função delas, mas eu acho que aqui é mais importante passar aí é, ao avanço do estudo, eu acho que acaba sendo mais relevante. E aí, quantas questões você vai resolver? Acho que depende mais da qualidade, né, do que você fazer as questões com calma, estabelecer um período para fazer aquilo, você parar, analisar o que que você errou, por que que você errou,
e o que que você precisaria saber para não errar, né? E aí isso eu acho que é o ponto relevante. Aqui o José Aparecido perguntou qual que a gente entende que é a melhor estratégia de leitura de legislação local. Eu não sei se a professora Fernanda vai concordar comigo, né? Assim, eu gosto sempre de estudar de maneira temática, né? Eu gosto sempre de incluir as matérias, questões, jurisprudência, tudo que você tiver compartimentado, você jogar ali dentro do mesmo contexto. Vamos dar um exemplo. Você vai estudar agentes públicos, ou você vai revisar, né? Você está nesse tópico do livro, hoje é dia de estudar agentes públicos. Você reservou um período para estudar a legislação local naquele dia também, né? Vai ter que ter o período reservado para tudo aqui. Acho que tudo aqui é organização. O que que eu recomendo? É você pegar a legislação local correspondente no caso, Estatuto dos Servidores. Então, você vai botar ali, no dia que você for estudar agentes públicos, você bota ali Estatuto dos Servidores. Dá uma olhada na média de quanto tempo você leva para ler tantos artigos de uma lei para você ver, vou precisar ler em um dia, vou precisar ler em 2 dias, vou precisar reservar a tarde inteira para ler. É interessante você ir fazendo essa leitura e marcando aquilo que é mais importante e no final, lá na véspera da prova, ler aquilo que você grifou de mais importante, com base no que você viu que tem diferença na legislação federal, com base no que você viu que foi cobrado na prova passada, com base no que você viu que a FCC cobrou em outras provas que você viu isso na legislação, na revisão estratégica, e aí lá na véspera você dá uma lida só nesses pontos mais importantes, de vésperazinha mesmo, aquela reta finalíssima, né? Acho que isso é muito importante. Então, estudo blocado, grifando, com contexto, né? Dentro daquilo que você vai observar em conexão com as outras matérias, e aí lá no final, na reta finalíssima, você faz a revisão no grifado. Eu acho que isso aí é uma boa estratégia, é assim que eu sempre fiz e aprovados, inclusive na PGE Goiás, me disseram que fizeram dessa forma também, né? E só para finalizar, e é uma tendência também das bancas, se você tem ali, inclusive eu trouxe isso na análise da legislação local da PGE Goiás para o pessoal da mentoria e da revisão, a banca ela pode ter cobrado um dispositivo que fica dentro de uma seção ou de um capítulo. Então, ao invés de ler só aquele artigo, leia tudo que está em volta e que pertença àquela mesma seção, aquele mesmo capítulo ou título, porque ela pode vir ali pegando um outro dispositivo que tenha ali relação com esse que ela já cobrou. Então, na hora da leitura, também não precisa ser tão direto, né? Bom, só cobrou esse artigo 10. Se o artigo 10 faz parte de um capítulo ou de uma seção maior que envolve 11, 12, 13, faça a leitura de todos. Essa parte também que eu comentei com vocês, de princípios, de diretrizes, instrumentos e de objetivos e finalidades da lei, é muito importante de vocês memorizarem. Então, nessa parte da legislação local que a gente citou, que são as principais, façam essa memorização. A parte de vedações também, acaba que a FCC gosta de cobrar essa parte de vedações, e também na parte da, por exemplo, de licitação e contratos, aquilo que vocês já sabem que costuma cair bastante da lei de licitações, isso normalmente também é muito cobrado na parte da legislação local referente. Por exemplo, a parte de PPP do concurso de 2021 cobrou um dispositivo que normalmente é cobrado na lei de licitação geral. Então, essa correspondência também existe. Então, façam essa análise na hora que vocês forem ler. Bom, em licitação costuma cobrar muito isso. Então, deixa eu ver aqui na parte da, por exemplo, de inexigibilidade de licitação, e me perdoem, porque administrativo faz muito tempo que eu não estudo. Então, se eu me utilizar de um termo equivocado, me perdoem, mas o que eu quero dizer é que essa parte, que normalmente acaba caindo muito em administrativo, mas nessa lei geral, você também tem ali uma correspondência na cobrança da FCC para a lei local. Então, é importante que vocês fiquem espertos com isso. E eu acho que eram esses pontos que a gente queria trazer aqui para vocês. Felipe, se não tiver mais nenhum outro assunto que você queira comentar.
Não, também só agradecer o pessoal, né, que compareceu. É legal esse momento mais intimista, né, a gente fazer na verdade, foi mais uma mentoria aqui hoje, né, do que propriamente uma live. E agradecer a quem está aqui com a gente, quem está na mentoria, quem vier a ser da revisão estratégica, quem é só seguidor e amigo. Então, prazer estar com vocês, né? Muita coisa para a gente fazer para essa prova. E espero que dê tudo certo aí para todos nós e vocês estejamos na posse de vocês aí muito em breve. É isso, pessoal. E só lembrando que o Revisão Estratégica PGA Goiás já está no nosso site, então está lançado. Sei que vocês estavam aí na expectativa. É, deixa um vídeo no canal do Futuri. A gente gravou, provavelmente a gente vai subir o vídeo sim. Inclusive, José, eu vi que você entrou um pouco depois. A gente falou muito da legislação local, muito, muito no início da nossa live. Tem muita dica boa, então, por favor, assim que tiver no canal, faça então aí assista, na verdade, a live toda desde o início, porque tem aqui dicas preciosas. E, mais uma vez, revisão estratégica PGE Goiás está lançado, já está no nosso site. E o cupom de desconto é Quero RE PGE Goiás, PGEGO, né? E estamos muito felizes aí de todos que estiveram com a gente até o final da live. E temos certeza que vocês vão chegar com um diferencial para a prova da PGE Goiás e vocês têm nossa torcida e também contem com o nosso apoio. É isso. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.